Eu sou Camila Demanque e hoje eu vou testar aqui com vocês e contar tudo sobre o lançamento da Nina Secrets, que é o pó Perfect Match. Bora lá? Confesso pra vocês que eu não tava, assim, muito empolgada com esse lançamento, mas quando eu vi a Nina, né, apresentando esse produto, eu fiquei assim, bateu aquela curiosidade, aí eu não resisti e acabei comprando. Então, eu já tô aqui com a parte dos olhos pronta, até porque tava gravando vídeos pro Instagram e tudo mais. Hoje o foco vai ser em pele, porque eu quero testar esse produto aqui. Já hidratei aqui minha pele com o hidratante reparador da Salve, meu queridinho. Lembrando que agora temos cupom pra utilizar no site da Salve, 10 hashtag Camila Demanque, vocês conseguem um desconto e eu consigo minha comissão pra ajudar aqui o canal. A Nina lançou outras coisas além do pó, teve pincel, tônico, primer, glow, mas eu comprei apenas o pó mesmo, gente, porque qualquer outra coisa que eu comprasse seria uma compra mais impulsiva e não uma compra de algo que eu realmente quero ou preciso. Nesse caso aqui, não preciso, porque eu tenho vários pós aqui comigo, mas eu queria muito testar e contar pra vocês se esse pó tem algum diferencial. Eu vou comparar ele com outros pós aqui em relação à cor e finura, tá, do pó. Vai ser uma resenha bem completinha. Eu vou aplicar a base e corretivo da Nina Secrets, já que a gente vai estar resenhando o pó. Eu quero ver como que o pó vai performar por cima das bases da marca. Então, estou aqui com a minha base Hydra Glow. Eu vou aplicar de um lado, corrigida, porque esse tom aqui, que é a cor 00, fica muito claro, fica muito escuro pra mim, claro não, quem dera, muito escuro pra mim, vocês já sabem. E do outro lado eu vou utilizar a Daily Tint Cream. E eu acabei de reparar, gente, que as minhas duas bases estão acabando. Eu vou recomprar, porque eu gosto muito delas. Tanto a Hydra Glow quanto a Daily Tint. Eu gosto muito da proposta das duas, sabe? Vou colocar aqui a Hydra Glow. Ai, tá bem no finalzinho mesmo. Da Nina, de um lado aqui da minha mão. E vou vir com o clareador da Dalla, minha cor perfeita, pra poder clarear aqui esse tom. Lembrando que todos os produtos que eu utilizo com vocês estão aqui embaixo no box de informações, tá? Algumas pessoas estavam reclamando que não aparece mais aqui no rodapé do vídeo, mas é porque eu tive que trocar de editor. Não sei se vocês lembram, mas estava tendo muitos problemas com o editor antigo que eu utilizava. Agora eu tô usando outro, mas nele é muito mais difícil de colocar aqui, gente. Então, além do que, vai levar muito mais tempo para eu fazer as edições, porque pra quem não sabe, sou eu que faço. Então eu não coloco, mas fica tudo bonitinho, organizadinho aqui embaixo no box de informações. Caso vocês queiram saber cor, nome específico de algum produto, só dá uma passadinha aqui embaixo que tá tudo lá. Fiz aqui minha misturinha, então de um lado eu vou aplicar aqui a base Hydra Glow da Nina. E caso vocês queiram ver resenha completinha das bases da Nina, eu já tenho resenha aqui no canal das duas, tá? Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo nas informações, pra quem ainda não viu ir lá ver, que vale a pena, que são resenhas bem completas, as minhas resenhas, modéstia à parte. Aqui do outro lado eu tô aplicando a Daily Tint, que aí eu não preciso mexer no tom dela, ela fica um tom muito bom pra mim. Vou aplicar aqui o corretivo Perfect Match da Nina Secrets. O meu, eu tô tomando o maior cuidado com ele, gente, porque o aplicador tá quase quebrando por completo. Então, tô tomando aqui o maior cuidado. A minha cor é a cor mais clarinha da cartela de cores da marca. E esse corretivo, eu gosto muito dele, porque ele é um corretivo bem fininho. Então, estão vendo que eu aplico até uma quantidade maior do que eu geralmente aplico com corretivos, que eu já conheço a fórmula dele e sei que ele não vai pesar se eu aplicar um pouquinho mais. E eu sinto que com ele eu preciso aplicar um pouquinho mais para conseguir camuflar bem aqui a minha olheira. Mas ó, é um ótimo corretivo, eu gosto muito dele. De blush eu vou aplicar esse blush aqui da Nina, que é daquela coleção marmorizada, né? Essa aqui é na cor 2. Vocês falaram que a cor 1 vai ficar muito bem em mim. Eu tô doida pra comprar, gente, mas por enquanto tô me segurando, né? Que não é algo urgente que eu preciso. E da Nina, eu não tenho contorno, né? Até porque, se eu não me engano, acho que a marca também não tem. Tem aquela paletinha dela, né? Que tem bronzer, blush, iluminador. Mas eu, sinceramente, gente, aquela paleta não me chama muito atenção, assim, as cores, sabe? Adoro o efeito de queimadinho que esse blush dá e esse efeito glow dele maravilhoso. Agora eu vou utilizar o pó de contorno da Swelling Beauty na cor pupinha, que pra mim funciona mais como um bronzer. Ele tem um efeito acetinado que eu gosto muito. Aí eu vou só passando aqui, ó, nas laterais do rosto, unindo aqui com o blush. Vamos lá falar do pó. Ele vem 12 gramas de produto.
É uma média aí normal dos pós do mercado nacional. Tem essa tampinha rosa que eu achei bem bonita. São 6 opções de cores do pó. O meu eu comprei num tom mais claro, que é a cor 1. Não vem escrito aqui na embalagem, mas aqui no cartucho tá falando cor 1. E aí, quais são as promessas desse pó? Aqui na frente ele já fala que ele tem uma textura ultra fina e acabamento aveludado. E aqui atrás ele vem falando que é um pó que sela e matifica a pele, deixando-a livre de brilho sem acumular, com textura ultra fina e acabamento aveludado, garante um resultado impecável na make. É o match perfeito para uma pele linda, vamos ver. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqui, ó, tem a lista de ingredientes desse pó. E olhando aqui, um dos primeiros ingredientes é a sílica. E a sílica é um componente geralmente colocado em produtos de pó, né, de pele, para deixar a pele mais sequinha. Porém, tem um grande risco de estourar no flash, tá? Não é sempre que estoura, depende muito do restante da composição, mas é um fator aí que pode contribuir. Ele não tem dióxido de titânio na sua fórmula, que já é uma benção, que também é outro componente que ajuda demais a estourar no flash, então ele não tem. E eu achei uma composição bem interessante, sabe? Falando da embalagem, essa embalagem já ganhou pontos comigo porque ela tem a trava, tá? Aqui em cima. E aí uma coisa também que é importante falar é que a própria embalagem tem uma trava quando você abre, ó. Ela não gira totalmente, ela não é de rosquear. Você vira ela assim e aí você puxa pra cima e ela abre. E aqui nós temos a embalagem. A trava dessa embalagem é aqui, ó. Você abre, ó. O meu abriu e aí você consegue ver o pó. E para fechar, você fecha e novamente o pó voa, porque o pó é muito fino, não adianta, né? Mas só de ter essa trava aqui já contribui bastante para não fazer aquela sujeira, aquela melecada que a gente sabe que acontece com pós que não tem essa trava. Vou colocar aqui o pó na tampinha e é assim que é o pó. Olhando assim, ele não parece ser o pó mais fininho, mas vamos ver aqui na mão, ó. Ele é de fato um pó bem fino. Ele é bem fininho, gente. Só que estão vendo que conforme eu arrasto ele pro dedo, a cor continua? Então, de primeira impressão, parece ser um pó que vai me adicionar cobertura, tá? Mas ele é bem fininho. A cor 01, ela tem um fundinho levemente mais frio, mais rosado, ó, estão vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco desse pó, vou colocar ele aqui, assim, ó, bem concentrado. Vou pegar o BT Skin Powder da Bruna Tavares, que é um dos meus pós favoritos, na cor Fair. E vou comparar em relação à cor e textura também, tá? Ó, esse daqui é o da Bruna Tavares. E, ó, eu vou colocar ele aqui do ladinho do da Nina. Eu sinto que o da Bruna, ó, eu tenho que pegar bastante produto para ele aparecer, porque é um pó que não adiciona tanta cobertura, ó. Esse daqui é o da Nina e esse daqui é o da Bruna. As cores são bem parecidas, só que o da Nina eu consigo ver mais o fundo rosado. O da Bruna Tavares tem um fundo mais neutro, bem clarinho. O da Nina também parece ser clarinho aqui na minha mão, mas eu comparando os dois eu consigo ver o fundo mais rosado do da Nina. Vou pegar aqui agora o pó da LP Beauty. Limpei aqui o meu dedo. Da LP Beauty também é um pó bem fininho. Ó, e eu vou colocar ele aqui, ó, do lado do da Bruna. E temos aqui, então, Nina, BT Skin Powder cor Fair e a cor 1 do pó Full Cover da LP Beauty. E de todos, vocês conseguem ver, eu acredito aí na câmera, que o da LP Beauty é o mais clarinho. E ele tem um fundo bem... Não quero falar que é amarelo, não vejo amarelo nele, mas comparado aos outros dois, não é tão frio quanto os outros dois, sabe? Mas ele é um tom bem neutro, tá? Eu uso ele e ele não mexe na cor da minha base corretivo. É só questão de comparação mesmo. Dos três, o da Nina é o mais rosado e o que mais parece ter questão de cobertura, tá? Bom, o que que eu vou fazer agora? De um lado, eu vou finalizar o meu rosto do jeito que eu sempre faço, utilizando um pincel para aplicar o pó de forma mais suave. Do outro lado, eu vou tentar fazer a técnica de baking. Não é a minha forma favorita de aplicar pó, passa longe disso. Mas eu sei que muitas pessoas gostam de fazer. E eu quero também ver, na hora que eu vou fazer o teste do flash, se o lado com baking vai estourar mais do que o lado aplicado com o pincel, caso estoure, tá? Então, eu acho que é um teste válido. Desse lado aqui, então, eu vou aplicar com o pincel, ó. Vou vir pegando aqui o pó, dando batidinhas para tirar o excesso. Vou vir aqui com o pincel que eu usei para aplicar o corretivo e tirar qualquer excesso das linhas, dando batidinhas. E vou vir aqui, ó,
aplicando o pó. Gente, esse pó é tão fininho que conforme ele vai voando, tá entrando na minha garganta. Nossa senhora, entrou tudo pra minha garganta o pó, gente. Apliquei e vou dar o zoom pra vocês verem detalhes. Desse lado aqui, gente, eu apliquei o pó. E desse lado aqui tá, assim, sei lá, a minha pele. Eu achei que ele deu um ótimo efeito. Não senti que craquelou, que realçou textura. Com o pincel a aplicação foi ótima. Senti sim que ele deu um upzinho na cobertura. Vocês conseguem perceber? Do lado sem selar pro lado selado. Ele deu uma uniformizada a mais na cobertura. Mas não, achei que não mexeu no subtom nem no tom do meu corretivo. E eu gostei bastante do efeito dele. Lembrando, claro, que eu fiz uma camada fina de pó com esse pincel aqui, tá? Vou pegar mais um pouco do pó e aqui desse lado, que é onde está a base da Nina Daily Tint, tá? Tá desse lado aqui. Eu vou fazer a aplicação toda com o pincel. Desse lado aqui, então, a minha pele está selada. E desse lado aqui, vamos selar com a técnica de baking. Peguei aqui essa esponjinha de veludo da LF Pro para poder fazer a aplicação. Vou pegar o pó aqui com a esponjinha de veludo. Ficou assim. E aí eu venho sempre aqui no dorso da mão e dou essa apertadinha só pra gente deixar o mais uniforme possível o pó aqui na esponja de veludo. Vou fazer o mesmo passo de tirar qualquer acúmulo aqui das linhas, dando batidinhas com o pincel. E vou aqui, ó, dar batidinhas, depositando esse pó. Vocês sabem que eu não gosto de fazer isso, eu abandonei essa técnica faz muito tempo, mas para fins de testes eu vou fazer, ó. Aqui com a região sobrecarregada de pó, vou pegar mais produto e vou vir fazendo o baking agora aqui, ó, nas laterais também, dando batidinhas. E por último aqui, ó, na região da testa. Baking aplicado. Agora eu vou vir aqui com esse pincel, que é o mesmo pincel que eu utilizei para aplicar o pó de forma mais suave, mas só para vocês verem, ó, que ele tem aqui o topo bem cheinho, tá? Ele não é um pincel duro, ó, ele é um pincel macio. Por isso que eu gosto tanto dele para aplicar pó. Eu vou vir aqui, ó, varrendo o excesso de pó. Lembrando que esse lado aqui, eu apliquei a base Hydra Glow da Nina Secrets, que é uma base mais hidratante, tá? Eu fiz isso de propósito porque se eu aplicasse essa técnica de baking do lado da Daily Tint, que é uma base um pouquinho mais sequinha, pela minha pele já ser seca, não ia dar muito certo, tá? A gente também tem que ser justo, né? Temos aqui, então, desse lado a aplicação com o pincel e desse lado aqui a aplicação na técnica de baking, gente. O que vocês acharam? Olhando aqui no espelho, claro que essa região aqui que eu apliquei com o pincel tá mais leve, eu tô sentindo mais leve. Mas confesso que essa região aqui onde eu apliquei o baking, não achei que ficou muito feio, sabe? A pele não tá tão ruim. Sinto um pouquinho mais pesada no geral do que do outro lado. Principalmente aqui, ó, na região abaixo dos olhos. Mas por ele ser um pó bem fininho, eu gostei bastante. Senti que desse lado tirou um pouquinho mais do meu blush do que do outro lado, mas é algo que eu sempre retoco no final. Achei que ele funcionou sim, das duas formas, aqui na testa também, ó. Só que, claro, eu vou sempre preferir a aplicação com o pincel, que eu acho que fica mais bonito. E aí, o que vocês acharam? De iluminador, eu tô aplicando aqui o iluminador da Nina Secrets, na cor Rosé, que é esse iluminador aqui, que eu confesso pra vocês que eu não sei se eu gosto ou não dele, porque ele fica escuro em mim, mas toda vez que eu aplico ele, principalmente por cima do blush, eu sinto que ele fica bem bonito, sabe? Mas de fato ele fica escuro. Mas ó, é um glow bonito. E outra coisa que me irrita nele é que toda hora ele dá Rod Pan aqui no pen dele, sabe? Toda hora fica aquela película. E é um saco, tem que ficar tirando o tempo todo. Fiz o teste do flash, apaguei todas as luzes daqui de onde eu tô gravando pra vocês. E, gente, eu vou deixar passando a foto aí pra vocês. Na minha opinião, não senti que ele estourou, tá? Mesmo fazendo baking, que é um tipo de técnica que, dependendo da composição do pó, pode dar ruim na hora do flash, pode estourar tudo. Eu não senti que estourou nadinha na hora do flash. Então, nesse quesito aí, quem tava se perguntando se é
um pó que iria passar nesse teste. Sim, ele passou. Eu gostei muito do acabamento dele na pele, já se passaram aqui alguns minutinhos, eu vou aproximar novamente para vocês verem como que a pele ficou dos dois lados. E é um pó que com certeza vai entrar para minha lista dos favoritos, gente. Em relação a alterar tom e subtom da sua base corretivo, por ele ter esse fundo levemente rosado, não chega a ser um pó rosa, mas ele tem esse fundo levemente rosado. Peles que são bem quentes, talvez dê ali uma alteradinha no subtom de base corretivo, tá? No meu tom de pele, olhando aqui com as luzes que eu gravo, tá ótimo, não senti que alterou. Porém, eu vou depois ver na luz natural, porque uma coisa é estar gravando com um monte de luzes artificiais aqui, que eu já falei pra vocês que dão uma amenizada nessa questão de tom e subtom. Então depois eu vou na luz natural e vou ver como que minha pele está na luz natural. Mas aqui na luz artificial, não senti que alterou o subtom. Talvez tenha dado uma leve escurecida, mas quando eu falo leve, é leve mesmo, assim, quase imperceptível. Não é algo que está me incomodando, mas eu só vou ter essa confirmação na luz natural. E uma coisa que me chamou a atenção, como eu falei no início do vídeo, é a fórmula dele. Por quê, gente? Ele tem aqui na fórmula niacinamida, que é um ótimo componente para a pele. Tem mica. A mica tá em quinto lugar aqui na composição, ou seja, mica é brilho, tá, gente? Então talvez ele dê um efeito mais acetinado por causa dessa mica. Não tô vendo partículas de brilho aparente na minha pele, não. Mas de fato, ele é um pó que não fica com acabamento, ele tá sequinho, tá, ó, tô sentindo a minha pele sequinha, não está transferindo nada de base com esse pó, mas fica um acabamento muito bonito, não fica aquele acabamento chapado. Então acredito também que seja por causa dessa mica. E ele tem também na sua fórmula óleo de girassol e água, tá? A água ela tá mais pra no meio assim da fórmula, mas o óleo de girassol tá também ali no comecinho, o que me faz também ter uma justificativa pro pó ficar com acabamento tão bonito, tá? Não sei se é um pó que vai funcionar 100% em peles oleosas, apesar de eu estar sentindo a minha pele sequinha, minha pele não é oleosa, então eu não posso dar esse feedback pra vocês, mas eu diria que a composição dele me faz achar que vai ser sim um bom pó para pele madura. Ele até agora, que é a hora que eu apliquei ele, eu tô aqui falando com vocês, essa linha aqui, ó, do meu bigode chinês não está acumulando e aqui abaixo dos olhos também tá bem bonito. Lembrando que essa questão da fórmula, eu não sou nenhuma especialista no assunto, eu só leio bastante, estudo bastante sobre isso, então eu entendo uma coisinha ou outra, mas eu não sou especialista em fórmula de produto, tá, gente? E como prometido, tô aqui novamente com a pele no close pra vocês verem, ó. A pele tá bem bonita. Claro que eu tenho que fazer o teste com o passar das horas pra ver como que ele vai fazer a minha pele, se bem que eu não tenho problema de oleosidade excessiva no rosto, tá, gente? Então, o meu problema maior é em relação à resistência ao suor. Eu vou utilizar esse pó com bases que eu sei que não são tão resistentes para ver se ele vai ajudar na durabilidade do pó. E aí, esse feedback eu vou trazer no próximo vídeo de hits e flops do mês, tá? Podem ficar tranquilos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo contando os detalhes do novo pó da Nina Secrets. Achei que sim, ela acertou na fórmula. Tô gostando muito de como que as marcas nacionais estão trazendo seus pós soltos. Não é mais aquele pó grosso, aquele pó que marca textura, marca linhas, marca até poros se deixar. É um pó que ele vai realmente dar um acabamento natural. Eu sinto que esse pó, ele não deixa a pele 100% opaca, então acaba refletindo a luz e, em consequência, a pele fica com o acabamento mais bonita. O pó da LF Pro, por exemplo, tem essa tecnologia de refração da luz, o que faz a pele ficar perfeita. Então esse pó aqui, acredito que peles maduras vão adorar, pele seca pode utilizar sem medo, peles mistas também, pele oleosa, eu, como eu falei, não tenho lugar de fala para poder falar para vocês se vale a pena ou não. Eu só sei que eu vou utilizar muito esse pó para poder falar para vocês se ele vai ser um hit ou um flop, mas de primeira impressão, eu adorei ele, gostei bastante dele mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim e hypar esse vídeo se estiver aparecendo essa opção pra você aqui embaixo. Clica ali em hypar vídeo, você vai estar ajudando o canal, porque quando você hypa um vídeo, ele vai para os destaques do YouTube, então isso me ajuda bastante. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito e vá lá me seguir no Instagram, @camidemãe, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!